Olá a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da transformada de Fourier em tempo discreto. Então, o que é que a gente observa? Nós vamos sair de um sinal no domínio do tempo discreto e chegar a um sinal, uma representação em frequência, que vai apresentar duas características importantes. Primeiro, a transformada de Fourier em tempo discreto de um sinal, ela é periódica, com período 2π e contínua. Na aula passada nós não fizemos nenhum cálculo da transformada inversa de Fourier em tempo discreto. Então vamos usar esse exemplo aqui, que é bastante interessante e representa um filtro passa-baixa. Então veja, como a representação no tempo, aqui a gente está chamando de h de ômega, ela é periódica com período 2π, nós vamos observar o que é que acontece em um período de menos π até π. Então o que é que acontece? Se observarmos as frequências mais baixas de 0 até ômega-c, esse filtro tem ganho unitário. As frequências mais altas de ômega-c até π, lembrando que π representa as frequências mais altas, serão totalmente atenuadas, ou seja, o filtro tem ganho zero de ômega-c até π. Ou seja, esse filtro aqui é um filtro passa-baixa ideal. Então, dando continuidade, nós temos que calcular a transformada inversa desse sinal, que representa um filtro passa-baixa ideal. Bom, a fórmula para a transformada inversa, o h de n é dado por 1 sobre 2π, integral em um período do h de ômega, vezes e elevado a j ômega n de ômega. Lembrando aqui que nossa convenção, desde a transformada de Fourier em tempo contínuo, o menos é para a transformada direta e e elevado a mais j ômega n para a transformada inversa. Bom, nesse caso, está claro que o melhor intervalo de integração é integrar de menos π a π. Então, eu sou livre para escolher esse intervalo, que deve ter duração 2π, mas em particular nós vamos escolher de menos π a π. Para esse intervalo, de menos π até π, nós observamos que a função, o h de ômega, só é não nulo, de menos ômega-c a mais ômega-c. Então, a integral de menos ômega-c a mais ômega-c dessa expressão. A integral da exponencial é ela mesma, mas lembrando da regra da cadeia, nós temos que dividir por jn. Substituindo os limites de integração aqui em ômega, veja que a gente vai sair de ômega para n, então eu vou substituir em ômega. Substituindo o limite superior, eu fico com e elevado a j ômega c n, menos o limite inferior, e elevado a menos j ômega c n. Aqui nós identificamos, eu tenho, usando a identidade de Euler, cosseno mais j seno, e aqui cosseno menos j seno. Então, cosseno com cosseno vai ser cancelado, e como eu tenho menos j seno aqui, com esse menos fica mais j seno, então eu fico com 2j seno de ômega c n. Daí a gente pode dividir 2j, cancelar 2j com 2j, e ficamos com o seno de ômega cn sobre π n. Então veja, esse comportamento aqui de um seno dividido por uma função linear em n vai me dar, primeiro, uma função π em torno de zero, porque a função linear π vezes n é ímpar e o seno também é uma função ímpar. Quando se divide uma função ímpar por outra função ímpar, nós temos uma função par. O maior valor do seno é em zero. Quando eu vou aqui, eu calculo, eu vou determinar isso com um limite, né? Então, se a gente multiplicar ômega c, numerador e denominador, então eu vou ficar com ômega c sobre π, esse valor em zero. Depois todos menores. Então, eu fico com esse comportamento aqui. Então, sinal que vai oscilando de forma amortecida, tendo seu valor máximo em torno de zero. Mas aqui cabe uma observação. E que observação é essa? Olha, se nós observarmos, o h de n é a resposta do filtro, do impulso ao filtro. Como o impulso é aplicado em n igual a zero, observamos que esse impulso, essa resposta, ela é não nula para n menor do que zero.
ou seja, trata-se de um sistema não causal. Nós observamos até agora que não é interessante trabalharmos com sistemas não causal. Então, o que é que deve ser feito para resolver esse problema? Bom, na disciplina de PDS, Processamento Digital de Sinais, nós vamos observar que uma das soluções é você atrasar esse sinal. Então, você atrasa esse sinal, mantém a mesma função oscilatória e trunca os elementos que estão antes de zero e depois de um L-1 amostras. Então, esse comportamento aqui, desse sinal aqui, vai me dar aproximadamente um filtro passa-baixa. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês que é bem interessante. Bom, aqui eu vou mostrar uma pequena implementação que eu uso em outras disciplinas, em que a gente pode ver o comportamento desse filtro aqui. Então, basicamente, o programa é esse que a gente está chamando de geras.c, que é para gerar os coeficientes. Então, se vocês observarem, não tem muito comentário nesse programa, mas basicamente nós implementamos aqui essa expressão que vocês vão observar. Você vai ter o deslocamento do sinal e uma função sinc, que é o seno. Aqui a minha variável é i, não é? Eu tenho 1 sobre i menos n2 deslocado e o seno de i menos n sobre 2. Então vamos rodar esse programa, gerar um executável. A gente roda esse programa e gera um executável. Eu vou colocar saída.dat, o nome do arquivo de saída, colocar 41 pontos, uma frequência de amostragem de 1 kHz e uma frequência de corte de colocar 200 Hz. Pronto, ele gerou os coeficientes nesse arquivo saída.dat, que são esses coeficientes que nós vamos plotar agora. Então vamos plotar esses coeficientes. Set esse zero axis, para a gente ver um eixo X, e plot saída.dat with impulses. Pronto. Então, se vocês observarem, aqui nós temos um coeficiente começando em n igual a 0, né? Então vai até n igual a 41 e aquele comportamento alternado. Aqui tem um ponto zero, né? E o comportamento alternado. Vamos agora fazer a transformada de Fourier desse sinal, ok? Eu vou ter que colocar esse programa FFT que eu vou usar, ele calcula a transformada discreta de Fourier. Eu vou ter que fazer a conversão. Como esse programa está escrito para receber sinais reais, vou ter que colocar a parte imaginária toda zero nos coeficientes que nós encontramos. Então eu venho para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 41, né? Então eu vou fazer o seguinte. Insert 0, copiar 40 por... Pronto, eu vou pegar esses 41 zeros aqui e colocar como a parte imaginária desses coeficientes para o programa de FFT rodar. Outro detalhe, no programa de FFT, o número de pontos ele tem que ser potência de 2. Então eu vou preencher de 41 até 64 com 0, 0. 0, 0. Pronto, então tem um arquivo agora com 64 amostras. Assim eu vou poder calcular a FFT. Saída.dat, é o arquivo de entrada. Vamos fazer a transformada direta, destinação no tempo, e botar o nome saída.f para indicar que é a transformada de Fourier.
Para plotar isso, eu vou copiar o arquivo, calcular o arquivo de módulo. Então eu vou pegar o saída.f, vou gerar dois arquivos, saída.módulo, saída.módulo.ff para dizer fase. Então eu vou olhar o arquivo de saída.m. Então vamos plotar esse arquivo agora. Plot saída.m with lines. Vejam, se nós considerarmos aqui, em torno de zero são as baixas frequências. Então vejam que aqui em torno do zero nós temos o ganho aproximadamente igual a 1. E a partir, se nós olharmos aqui mais ou menos no meio, eu tenho pi radianos por segundo. Então eu teria os 500 Hz, né? Porque se a amostragem é até 1000, a maior frequência é 500 Hz. Então veja, em torno aqui de 200, o filtro começa a ter ganho zero, próximo de zero. Então esse coeficiente aqui, esse sistema, é um filtro passa baixa. Tá? Então só recapitulando, para fazer mais um, nós projetamos um filtro e esse filtro foi dado através da resposta do filtro ideal. Nós fizemos um atraso e um truncamento e nosso objetivo era chegar aqui e olhar para o intervalo de 0 a 2π. Então a gente começa em torno de 0, ganho unitário. A partir da frequência de corte, o ganho passa a ser 0, que é o que nós vimos aqui, certo? Então, olhando isso em frequência, nós temos aqui em torno de 0 um filtro passa baixa, e a partir aqui de 200 Hz ele tem ganho nulo. Como aqui é em torno de 2π, então, e a transformada de Fourier em tempo discreto é periódico, em período de 2π, ele começa a se repetir. Obrigado. Então, avançando mais um pouco, nós vamos falar agora sobre a condição de existência da DTFT, Discrete Time Fourier Transform, a transformada de Fourier em tempo discreto. Da mesma forma que a transformada em tempo contínuo, o x de n deve ser absolutamente somável, não integrável, né? Porque o x de n é discreto. Então, isso quer dizer que o somatório de todas as amostras do módulo de x de n tem que convergir. Ou seja, essa somatória tem que ser menor do que infinito. Se vocês observarem, esta condição é a mesma condição para se garantir que um sistema linear e invariante no tempo, sistema em tempo discreto, LTI, também seja estável. Então, de tal sorte que a existência da transformada de Fourier já garante a estabilidade de um sistema. Bom, aqui a gente tem um contra-exemplo. Os exemplos anteriores nós calculamos a transformada de Fourier de sinais que poderiam ser calculados, mas esse exemplo aqui, por exemplo, alfa elevado a módulo de n. Então, observamos aqui que nesse caso, para alfa maior do que 1, alfa elevado a maior do que n, nós temos esse comportamento. Então, por exemplo, suponha alfa igual a 2. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a terceira é 8, 2 elevado a quarta é 16. Como eu estou olhando um módulo, o comportamento desse sinal é mais ou menos isso. Então nós observamos que se isso for somado de menos infinito até mais infinito, nós não conseguimos, para esse sinal, ele não vai ter transformada de Fourier. Então esse sinal não vai existir transformada de Fourier. E qual vai ser a ferramenta que nós podemos utilizar? Não para esse caso, mas assim, um caso em que vai ser a transformada Z. Então a transformada Z, ela faz o mesmo papel que a transformada de Laplace faz para a transformada de Fourier em tempo contínuo. Alguns sinais em que você não consegue calcular a transformada de Fourier em tempo contínuo, vai existir a transformada de Laplace. Da mesma forma, alguns sinais em que você não consegue calcular a transformada de Fourier em tempo discreto, porque o sinal é absolutamente somável, com a transformada Z, você vai conseguir calcular e trabalhar com esses sinais, particularmente sistemas que sejam instáveis. Mas, em particular, esse sinal aqui, em específico, para alfa maior do que 1, ele não vai ter nem transformada de Fourier em tempo discreto, nem transformada Z. Mas isso a gente conversa um pouco mais para frente. Bom, nós já vimos agora, calculamos
tanto a transformada direta quanto inversa. E agora vamos falar das propriedades da transformada de Fourier em tempo discreto. Então a ideia é, dado um conjunto de transformadas mais simples, por meio dessas propriedades mais simples, dessas transformadas mais simples, em conjunto com as propriedades da transformada, poderemos calcular a transformada de funções mais complexas. E além disso, algumas propriedades nós vamos ter que extrair alguns comportamentos físicos que são interessantes para a gente. A primeira, eu não vou provar a maior parte das propriedades. Vocês podem olhar no livro do Oppenheim que existem provas, umas são simples, outras nem tão simples. Mas a primeira propriedade da transformada de Fourier em tempo discreto é a sua periodicidade. Então nós já vimos que sempre a transformada de Fourier em tempo discreto ela vai ser periódica com o período 2π. Ou seja, o x de ômega mais 2π é o próprio x de ômega. Como segunda propriedade, nós podemos citar a linearidade. Ou seja, toda vez que você puder fazer uma combinação de sinais, a transformada de Fourier vai ser dada por uma combinação linear desses sinais com os mesmos coeficientes. Em outras palavras, quando você tiver um sinal ax1 de n mais bx2 de n, a transformada vai ser ax1 de ômega mais bx2 de ômega, em que o x1 de ômega é a transformada de Fourier de x de n e o x2 de ômega é a transformada de Fourier do x2 de ômega. É importante a gente observar que muitas das propriedades que valem para o tempo contínuo, de alguma forma elas vão valer para o tempo discreto. E aqui nós temos a propriedade que foi colocada como item 3 do deslocamento no tempo e do deslocamento na frequência. Então, seguindo a mesma linha, quando você promove um deslocamento no tempo, em frequência vai se multiplicar pela exponencial complexa. Quando o deslocamento é em frequência, no tempo multiplica-se pela exponencial complexa. Aí aqui, observe como a gente fez a definição da transformada direta com exponencial negativa, toda vez que o deslocamento for no tempo, esse sinal aqui é igual a esse. Então, se fosse x de n mais n0, eu teria e elevado a mais j ômega n0. E quando a exponencial está no tempo, o sinal muda. Então, x de n vezes e elevado a menos j ômega 0n se transforma em x de ômega mais ômega 0. A propriedade do conjugado também vale. Então, o conjugado de um número, a transformada dela é o conjugado da transformada aplicada em menos ômega. Isso vai ser mais interessante quando nós estivermos tratando da transformada z de sinais reais, porque aí vão aparecer polos e zeros em pares. Uma outra propriedade é a propriedade chamada diferença ou acúmulo, que seria o dual da diferenciação ou integração. Então vejam, vou retornar aqui um pouquinho. A primeira diferença, x de n menos x de n menos 1, se nós usarmos a linearidade, a transformada de x de n é o próprio x de ômega. Quando eu faço um atraso, x de n menos 1, a transformada vai ser multiplicada pela exponencial. Com n é 1 aqui, não é? N é 1 aqui, eu fico com e elevado a menos j ômega vezes 1, que é elevado a menos j ômega. Então, de tal sorte, quando você faz a primeira diferença do sinal no domínio do tempo, a transformada de Fourier disso é 1 menos e elevado a menos j ômega vezes x de ômega. Bom, no tempo discreto, a primeira diferença seria uma derivada. E o acúmulo do sinal, então, se a gente soma um sinal com m variando de menos infinito até n do x de m, veja, se essas duas operações são inversas, no domínio do tempo, da frequência, se no primeiro caso multiplicou por esse termo, no segundo caso você vai dividir por 1 menos e elevado a menos j ômega. Com o detalhe que, se o sinal tiver um nível DC, esse nível DC vai aparecer em ômega igual a 0, escalonado por π. Certo? Então, se nós pegarmos a fórmula da transformada, vamos ver que em ômega igual a 0, você vai ter o acúmulo do sinal dividido por π. E esse somatório é escrito apenas para dizer que essa função é periódica. Então, ele vai se repetir de 2 em 2π. A reversão no tempo é mais ou menos o dual do tempo, tempo contínuo.
Então x de menos n se transforma em x de menos ômega. Nós não vamos falar em compressão no tempo, porque a compressão no tempo perde-se amostras, mas a expansão do tempo. Então, quando você expande o sinal em k unidades, quando você expande esse sinal em k unidades, ele fica mais largo e entre as amostras do sinal x de n original vai aparecer zero. Então, você expande o sinal no domínio do tempo. Quando se expande o sinal no domínio do tempo, discreto n, em frequência ele é comprimido. Então, sempre que você expande o sinal no tempo, em frequência ele é comprimido. Porque quando se expande o sinal se torna mais lento. Então, as componentes de frequência são menores. Não aparece aqui nenhum termo de correção proporcional a 1 sobre k, porque, diferentemente do tempo contínuo, aqui você vai aparecer amostras nulas entre as amostras não nulas do sinal x de k. Bom, temos também a propriedade da diferenciação na frequência. Então, quando se diferencia o sinal na frequência, o equivalente disso no domínio do tempo é multiplicar por n. E também, mais uma vez, temos a relação de Parseval. Tanto faz você calcular a energia do sinal no domínio do tempo, ou seja, somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do sinal ao quadrado, quanto calcular essa energia no domínio da frequência. Lembrando de normalizar por essa constante 1 sobre 2π. Então são essas as propriedades que a gente vai utilizar, são as principais propriedades da transformada de Fourier. Elas são bem similares às propriedades em tempo contínuo. E a gente vai agora fazer alguns exercícios da lista. Bom, então a questão 10 da lista diz basicamente para a gente provar essa propriedade número 8, que é a propriedade da diferenciação em frequência. Que é quando fazemos a derivada no domínio da frequência, equivale a multiplicar por n no domínio do tempo. Então a gente parte para essa prova usando o procedimento usual. Escrever uma expressão da transformada direta. X de ômega é igual ao somatório com n variando de menos infinito até mais infinito, do x de n vezes e elevado a menos j ômega n. Bom, se nós derivamos o lado esquerdo dessa equação, temos que derivar o lado direito. Observando que a derivação feita em relação a ômega, nós vamos derivar apenas o e elevado a menos j ômega n com relação a ômega. A derivada da exponencial é ela mesma, mas devemos lembrar que temos que usar a regra da cadeia e derivar a função menos j ômega n, cuja derivada é menos jn. Então, rearrumando essa expressão, nós trazemos esse menos j, multiplicamos o lado esquerdo e o lado direito por menos j, na realidade multiplicamos por mais j. Então, menos j vezes mais j dá menos j ao quadrado. Como j ao quadrado é menos 1, menos menos 1 é 1. E aqui aparece o j. Então, j dx de ômega de ômega, eu pego esse n e trago para cá, igual ao somatório com n variando de menos infinito a mais infinito, do n x de n é elevado a menos j ômega n. Então, se nós olharmos para a definição, eu estou pegando essa função aqui, nx de n, multiplicando pela exponencial complexa com sinal negativo e somando todas as parcelas com n variando de menos infinito a mais infinito. Ou seja, eu calculei a transformada de Fourier dessa expressão, nx de n, que vai ser igual a j ômega dx de ômega de ômega. Então, está aprovada a propriedade da diferenciação em frequência. E aqui a gente vai ter uma aplicação. Bom, nós já tínhamos calculado a transformada de α elevado a n u de n, que é dada por essa expressão, 1 sobre 1 menos α elevado a menos j ômega. Mas se nós multiplicarmos por n, quem é a transformada de n α elevado a n u de n? Bom, vamos fazer o seguinte. Usar a propriedade da derivação em frequência. Então, se eu multipliquei por n essa expressão para chegar a essa outra, a transformada dela vai ser a gente pegar a transformada anterior, multiplicar por j e derivar essa transformada. Então, a derivada aqui
vai ser, como eu posso ter aqui 1 menos alfa elevado a menos j ômega elevado a menos 1. Então o expoente desce, fica menos 1 e vou elevar ao quadrado. E depois vou multiplicar pela derivada do que tem aqui dentro, em relação a ômega. Então a derivada da exponencial é ela mesma e vai aparecer menos vezes menos j ômega da j. A alfa é elevado a menos j ômega. Bom, quando eu tenho esse j vezes esse j vezes esse outro, dá menos 1 vezes esse menos 1, dá mais 1. Então eu fico com alfa é elevado a menos j ômega sobre 1 menos alfa elevado a menos j ômega. Então a transformada desse sinal aqui, n alfa elevado a n u de n, é alfa e elevado a menos j ômega sobre 1 menos alfa e elevado a menos j ômega ao quadrado. Mas veja, pela propriedade da linearidade, eu posso dividir tanto esse lado quanto esse outro por alfa. Então esse alfa vai sumir, eu vou ficar com n alfa elevado a menos 1 u de n, se transforma em e elevado a menos j ômega sobre 1 menos alfa e elevado a menos j ômega ao quadrado. Mas veja, eu ainda posso trabalhar um pouco mais. Se a gente observar, utilizando a propriedade do deslocamento, quando eu multiplico uma expressão por e elevado a menos j ômega, no tempo equivale a um deslocamento. Então, daqui para cá, o que é que aconteceu? Você multiplicou por e elevado a menos j ômega. Então, daqui para cá, corresponde a um deslocamento em menos uma unidade. Ou seja, se você somar uma unidade aqui em n, você chega a essa expressão. Bom, e por último, se nós considerarmos que o alfa elevado a n mais 1 está deslocado, ele começa em menos 1, e se substituir menos 1 aqui dá zero, então eu posso trocar isso por alfa elevado a n. Então, de tal sorte que essa expressão 1 sobre 1 menos alfa elevado a menos j ômega ao quadrado, a transformada dela é n mais 1 vezes alfa elevado a n u de n. E essa expressão vai ser bem útil quando estivermos resolvendo equações de diferença depois de uma expansão em fração parcial. Então, essa aqui é como aquelas transformadas que devem ser tabeladas. Então, 1 sobre 1 menos alfa é elevado a menos j ômega, a transformada inversa dela é n mais 1 alfa elevado a n u de n. Resolvendo mais uma questão, nesse caso a questão 11 da lista 4, pede para provar essa propriedade. Quando nós temos um produto no tempo, convolução em frequência. Aqui a gente observa que a convolução é feita num período 2π. Ele chama de convolução circular, porque como esse sinal é periódico, a gente tem que observar isso. Então tudo é feito em um período 2π. Bom, para provar isso, considere que esse sinal aqui, que depende apenas de ômega, porque θ é a variável de integração, é um h de ômega. Então h de ômega é igual a 1 sobre 2π, integral 2π de x de θ, y de ômega menos θ de θ. Bom, quem é o h de n? O h de n é a transformada inversa do h de ômega, ou seja, 1 sobre 2π, integral em 2π, do h de ômega vezes e elevado a j ômega n de ômega. Você vai sair de ômega e chegar no domínio n. Agora a gente vai pegar e substituir aqui, ó. Esse h de ômega, nós vamos substituir por essa expressão. Então venhamos para cá. Então a gente vai passar para uma integral dupla. Bom, e mais uma vez, né, a gente vê uma integral dupla, a ideia é mudar a ordem. Então se a primeira integral é feita em θ e a segunda em ômega, primeiro nós vamos fazer em ômega e depois em θ. Então juntando tudo que tem ômega nessa expressão, eu tenho um y de ômega menos θ e e elevado a j ômega n. Então eu fico com a integral de y de ômega menos θ e elevado a j ômega n de ômega. Bom, e trago 1 sobre 2π para cá. Se nós observarmos, aqui a gente está multiplicando isso por uma exponencial positiva. Então eu estou calculando uma transformada inversa. Em vez de termos y de ômega, eu tenho y de n. Mas essa função, essa transformada está deslocada. Então um deslocamento em frequência corresponde a multiplicar pela exponencial complexa no tempo, discreto n. Então, e a exponencial no tempo, você muda o sinal. Então, se aqui é menos θ, aqui vai aparecer mais j θn. Bom, feito a integral em ômega, resta-nos
fazer a integral em θ. Como esse y de n não depende de θ, ele vem para fora da integral. E copio todo o restante. 1 sobre 2π, integral em 2π de x de θ, e elevado a j θn de θ. Que é exatamente a transformada inversa, a definição da transformada inversa de x de n. Ou seja, esse h de n, que é dado por essa expressão, é o valor de x de n vezes y de n. Em outras palavras, quando nós temos um produto no tempo, vai haver uma convolução em frequência. Então esse é um resultado que a gente já esperava, que é o teorema da convolução. Então quando a convolução incorre em um domínio, no outro domínio nós temos o produto. Então a atividade que eu quero que vocês façam para garantir a presença é essa daqui. Eu quero que vocês provem que quando se tem uma convolução no domínio do tempo, no domínio da frequência, isso equivale ao produto das transformadas de Fourier em tempo discreto. Ok? Então esse é o exercício que vocês devem fazer para garantir a presença nessa aula, que é assíncrona, gravada. Bom, então vamos fazer uma aplicação. Eu tenho um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso é h de n. Aplicado a esse sistema, existe um sinal de entrada x de n. Qual é a saída y de n? A saída y de n é a convolução da resposta ao impulso com a entrada. Bom, se o h de n for α elevado a n de n e o x de n beta elevado a n de n, em que α e beta são menores que 1. Por que essa condição tem que ser satisfeita? Porque senão nós vamos ter exponenciais crescentes e essas exponenciais, a soma de todas as amostras, não vão convergir. Nesse caso, elas convergem. Então, esses dois casos, α menor do que 1 e beta menor, em módulo, né, menor do que 1, garantem que a transformada de Fourier em tempo discreto vai existir. Bom, a transformada h de ômega, nós já calculamos, dessa exponencial, é 1 sobre 1 menos α elevado a menos j ômega. Da mesma forma, é só trocar beta aqui, eu tenho uma transformada de x de ômega. Então, usando esse teorema da convolução, se eu faço a convolução de x de n com h de n, no domínio da frequência, isso equivale a um produto. Então, eu vou ter essa é a transformada de Fourier da saída. Fazendo uma expansão em frações parciais, eu vou colocar a sobre 1 menos α e elevado a menos j ômega, mais um b, 1 menos beta e elevado a menos j ômega. Bom, para calcular o a, eu multiplico tanto esse lado quanto esse outro por 1 menos α e elevado a menos j ômega e substituo quando? Alfa é elevado a menos j ômega por 1, que vai zerar esse denominador. Então, alfa é elevado a menos j ômega igual a 1, indica que alfa é elevado a menos j ômega é igual a 1 sobre alfa. Então, E elevado a menos j ômega é igual a 1 sobre alfa. Então, eu fico com 1 sobre 1 menos b, beta sobre alfa. Tiro o mínimo aqui, fica alfa menos beta no denominador e alfa no numerador. Da mesma forma, você pode fazer e encontrar o beta, que é 1 menos beta sobre alfa menos beta. Então, de tal sorte que a transformada inversa disso vai ser alfa sobre alfa menos beta, alfa elevado a n de n, e aqui eu fico com menos beta, alfa menos beta, elevado ao de n. E por último, nós vamos fazer uma pequena observação aqui, que eu posso colocar 1 sobre alfa menos beta em evidência, alfa vezes alfa é alfa elevado a n mais 1, beta vezes beta, beta elevado a n mais 1. Mas aqui a gente observa que quando nós fizemos essa consideração para fazer essa expansão em frações parciais, alfa e beta era diferente de zero, tanto que eles estão no denominador. E se alfa e beta forem iguais? Quando alfa e beta forem iguais, eu vou multiplicar esse termo 1 sobre alfa, 1 menos alfa elevado a menos j ômega, vezes ele mesmo. Então, nós ficamos com y de ômega igual a essa expressão. Então, vocês se lembram que eu disse que esse termo aqui seria interessante
Porque a transformada inversa dessa expressão, a gente vai retornar um pouco agora, nos slides, e vamos chegar aqui. 1 sobre 1 menos alfa elevado a menos j ômega ao quadrado é n mais 1 alfa elevado a n o de n. Então, quando alfa e beta são iguais, o y de n vai ser n mais 1 alfa elevado a n, o de n mais 1. Na realidade, eu poderia colocar aqui só um u de n, certo? Naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Porque ele é não nulo em n igual a menos 1, mas se você coloca menos 1 aqui, ele zera. Tá? Então, tanto faz colocar n mais 1 alfa elevado a u de n mais 1 ou n mais 1 alfa elevado a n u de n. Bom, caminhando para o final. Vamos agora ver uma aplicação da transformada de Fourier em tempo discreto para análise de sistemas lineares invariantes no tempo que são caracterizados por equações de diferença com coeficientes constantes. Aqui é o dual das equações diferenciais com coeficientes constantes que modelam sistemas lineares invariantes no tempo contínuo. Então, para o tempo discreto, nós vamos usar a transformada de Fourier em tempo discreto para transformar uma equação de diferença em uma equação algébrica. Então, de uma forma geral, uma equação de diferença é dada por somatório com k variando de 0 até n de 1 a k y de n menos k, igual somatório com k variando de 0 até m de 1 bk x de n menos k, em que y é a saída e x é a entrada. Se nós observarmos que a propriedade do deslocamento no tempo, sempre que você tem um deslocamento no domínio da frequência, multiplica pela exponencial complexa. E também, usando a linearidade, né? Então eu tenho uma soma ponderada, a transformada de Fourier de uma soma ponderada de sinais é uma soma ponderada das transformadas dos mesmos sinais, multiplicado pelos mesmos coeficientes. Lembrando aqui que esses y de n menos k são atrasos, então para cada k desse você vai multiplicar por e elevado a menos j ômega k, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da expressão. O y de ômega é constante, pode vir para fora do somatório, assim como o x de ômega também. E fazendo saída sobre entrada, eu vou ter a função de transferência do sistema, h de ômega, que é dada por y de ômega sobre x de ômega. Trazendo isso para cá, eu fico com somatório com k variando de 0 até m de bk é elevado a menos j ômega k. E no denominador, somatório com k variando de 0 até n do ak é elevado a menos j ômega k. A melhor forma de resolver, de internalizar esse conceito é resolvendo um sistema, um problema. Então, por exemplo, se nós tivermos esse sistema aqui, y de n menos 1 meio de y de n menos 1 igual a x de n. Nós fazemos a transformada de y de n é o y de ômega. A transformada de y de n menos 1 é y de ômega vezes é elevado a menos j ômega. O meio é constante. E a transformada de x de n é o x de ômega. Coloco o y de ômega em evidência. Temos essa expressão. E fazendo saída sobre entrada, eu tenho o h de ômega. Logo, o h de ômega é 1 sobre 1 menos meio e elevado a menos j ômega, que é a transformada, calculando a transformada de Fourier inversa. Então aqui eu tenho aquele formato característico nosso, que é 1 menos alfa elevado a menos j ômega n. Chegamos à transformada de Fourier inversa desse sinal para obter o h de n, que é meio elevado a n de n. Bom, vamos continuar e fazer mais um exemplo. Então, se eu tiver um sistema agora definido por essa equação de diferença, qual vai ser a resposta ao impulso desse sistema? Então, veja, aqui da mesma forma, transformada de y de n é y de ômega, a transformada de y de n menos 1 eu multiplico pela exponencial complexa, n menos 2 multiplico pela exponencial complexa com e elevado a menos 2j ômega.
Aqui esse 3/4 mantém 1/8 também por causa da linearidade. E a transformada de x de n é x de ômega. Colocando o y de ômega em evidência e levando o x para lá, eu vou ficar com 2 sobre 1 menos 3/4 de e elevado a menos j ômega mais 1/4 de 1/8 de e elevado a menos 2j ômega. Se a gente observar aqui, eu tenho 3/4 e 1/8. Dois números cuja soma seja 3/4 e o produto 1/8. É 1/2 e 1/4. Então esse polinômio aqui que eu posso observar em j ômega como em menos j ômega como grau 2, ele pode ser escrito como 1 menos 1/2 de e elevado a menos j ômega vezes 1 menos 1/4 de e elevado a menos j ômega. Se nós fizermos a expansão em frações parciais, o que é que nós vamos ter? Por exemplo, vamos fazer aqui, calcular multiplicando o lado esquerdo e o lado direito por 1 menos 1/4, 1 menos 1/2 de e elevado a menos j ômega. Então, para zerar esse termo, eu tenho que colocar, e elevado a menos j ômega igual a 2. Então, eu zero esse termo. Se eu coloco e elevado a menos j ômega igual a 2 aqui, eu fico com 1 menos elevado a menos j ômega vezes 2, eu fico com 2 aqui, 1 menos meio, que dá 2 menos 1 no numerador dá 1 sobre 2 vezes 2 dá 4. E para zerar esse outro, eu tenho que colocar aqui 4. Então 1 menos 4 sobre 2 é 2, 1 menos 2 é menos 1, b é igual a menos 2 aqui. Então vocês façam com calma isso. Então esse h de ômega, fazendo a expansão em frações parciais, é 4 sobre 1 menos meio de e elevado a menos j ômega, menos 2 sobre 1 menos 1/4 de e elevado a menos j ômega. Sempre naquela forma, 1 menos alfa é elevado a menos j ômega, 1 menos alfa é elevado a menos j ômega. Nesse caso, alfa é 1/4 e aqui alfa é igual a 1/2. Então eu fico com h de n igual a 4 vezes 1/2 elevado a n de n, menos 2 vezes 1/4 elevado a n de n. Bom, então considerando para esse sistema essa entrada, 1/4 elevado a n, nós podemos determinar a saída usando o teorema da convolução. Pega-se essa função de transferência h de ômega e multiplica pela transformada de Fourier dessa expressão, que é 1 menos alfa elevado a menos j ômega, em que o alfa aqui é 1/4. A diferença agora é que nessa expansão em frações parciais, nós vamos ter agora o termo quadrático, porque aqui eu tenho esse monômio 1 menos 1/4 elevado a menos j ômega nesse ponto e nesse. Então eu tenho que elevá-lo aqui, calcular na primeira potência, na segunda e o outro meio. Aqui eu não vou mostrar como é que a gente faz, mas vocês podem encontrar esses coeficientes. E a transformada, nos termos que tem em ordem 1 aqui, eu fico com alfa elevado a n, alfa elevado a n de n, alfa elevado a n de n. E no termo quadrático, a n mais 1, alfa elevado a n de n. Poderia ser um n mais 1 aqui também. Então, dessa forma, a gente chega aqui ao final da transformada de Fourier em tempo discreto, cuja aplicação direta é a análise de sinais e sistemas, especificamente aqueles que são definidos por equações de diferença com coeficientes constantes.